Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 24 de março, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. A NPD promete normas de comunicação de incidentes e DPO fortalecido ainda em 2023. Microsoft pode ser alvo de novas técnicas de cyberataques e pequenas empresas à procura de expertise em cibersegurança, mas o cenário é escasso. E eu começo com essa notícia que fala: a NPD promete normas de comunicação de incidentes e DPO fortalecido ainda em 2023. O diretor da NPD, Arthur Sabat, afirmou no dia 23, em apresentação de Keynote de abertura do Security Leaders Brasília, que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados abrirá uma série de consultas públicas neste ano para iniciar o desenvolvimento de suas normas reguladoras. Entre os tópicos centrais dessas normas estão as regras de comunicação de incidentes cibernéticos e dos relatórios de riscos cibernéticos. A NPD vai pacificar esses dois assuntos, pois a autoridade precisa receber a comunicação do controlador dos dados eventualmente vazados, seja ele um ente público ou privado. Já no caso da segunda norma, a ideia é definir qual deve ser o formato dos relatórios de impacto de proteção de dados, que serão avaliações de risco contendo todas as informações exigidas pela Coordenação Geral de Fiscalização, responsável pela execução das sanções, explicou o diretor. Além dessas duas, a NPD deve desenvolver normas de orientações de tratamento de proteção de dados de crianças e adolescentes, coleta e divulgação de informações por órgãos de pesquisa, um guia de uso da LGPD para organizações religiosas, um estudo a respeito da anonimização e pseudo-anonimização e a regulação do papel dos DPOs dentro das empresas. Todos esses projetos contarão com consultas públicas de forma a atrair a participação da indústria e da sociedade civil. Sabat também reforçou a importância assumida pela LGPD depois da publicação das dosimetrias de sanções em fevereiro. Entretanto, as exceções atenuantes da lei mostram que a função da ANPD não será inviabilizar empresas ou o mercado em caso de pagamento de multas por descumprimento da LGPD, mas demonstrar a necessidade das medidas de cibersegurança, dado o cenário crítico de proteção de dados e a alta nos ataques cibernéticos. A autoridade tornou pública a relação atualizada dos processos administrativos sancionatórios instaurados pela Coordenação Geral de Fiscalização. Os processos não estão concluídos, mas incluem 6 instituições do setor público e uma empresa privada em instituições sobre o descumprimento das regras da LGPD. A matéria até traz, quais são essas empresas ou quais são esses órgãos, esses setores públicos que estão com processos administrativos sancionatórios, mas a ideia não é falar sobre eles. Acho que o principal ponto muito interessante é que tenha justamente a criação dessas normas que possam ajudar as empresas a de fato evoluírem o nível de maturidade de seus controles, seus processos. Mas, sinceramente, pelo que eu tenho conversado com boa parte dos encarregados de dados, o problema é que boa parte dos executivos ainda não conseguiu entender o valor de se proteger adequadamente esses dados. Então, se a NPD não pretende ficar aplicando multas, porque isso pode inviabilizar algum mercado ou trazer sérios prejuízos às empresas e inviabilizar, inclusive, a continuidade do negócio dessas empresas, deveria, pelo menos, trabalhar os aspectos de conscientização e fiscalização. Pelo menos isso. Porque se isso não for feito, nós veremos a quantidade de incidentes subir, sem sombra de dúvidas, porque a grande maioria das empresas e principalmente, o que mostra a matéria, órgãos públicos não estão preparados e não estão aderentes à LGPD. Microsoft pode ser alvo de novas técnicas de cyberataques. Embora o número total de vulnerabilidades registradas da Microsoft tenha sido maior do que nunca em 2022, o número de falhas críticas caiu para o ponto mais baixo, de acordo com o último relatório de vulnerabilidade da Microsoft da Beyond Trust. Segundo o levantamento, no ano passado, apenas 6,9% das vulnerabilidades da Microsoft foram classificadas como críticas, menos da metade do número registrado em 2020. Vulnerabilidades categorizadas como críticas são aquelas
com características que tornam sua exploração um evento de segurança potencialmente de alto impacto. Os números também mostram que, embora a superfície de ataque da Microsoft esteja se expandindo junto com o crescimento dos negócios da empresa, a fabricante de software está fazendo um trabalho melhor ao minimizar os tipos mais perigosos de erros de desenvolvimento. Entretanto, à medida que as vulnerabilidades críticas diminuem, os invasores podem precisar encadear explorações menos graves para obter a execução do código, elevar seus privilégios de sistema e mover-se pelas redes das vítimas, diz a Beyond Trust na 10ª edição de seu relatório. A técnica de encadeamento, no entanto, oferece às equipes de segurança mais pontos potenciais por meio dos quais podem detectar, interceptar e mitigar uma violação. Por outro lado, a empresa de cibersegurança diz que explorações bem-sucedidas contra sistemas da Microsoft também exigirão um nível mais alto de habilidade do invasor, o que pode reduzir o número de possíveis ataques. No ano passado, a Microsoft identificou 715 vulnerabilidades de elevação de privilégio, um aumento de 22% em relação a 2021 e um aumento de 689% em relação a 2017. É um ponto de dados crucial. O objetivo de um invasor é fazer com que seu código seja executado e ele quer para poder executar com privilégios suficientes para permitir um ataque bem-sucedido. Aplicativos do Office experimentaram uma queda de 45% nas vulnerabilidades no ano passado, embora as falhas críticas no pacote do software tenham aumentado de uma em 2021 para 2 instâncias em 2022. A tendência de queda nas vulnerabilidades também pode ser atribuída aos esforços da Microsoft para cortar vetores de ataques comuns, como macros VBA, em documentos, que foram entregues pela internet. Bom, a matéria segue falando inclusive do ChatGPT, que está integrado ao Bing, fala que possivelmente podem surgir vulnerabilidades associadas a isso também, mas a verdade é que a matéria ela traz uma notícia muito boa. Uma grande fabricante como a Microsoft tem gerado cada vez menos vulnerabilidades mais críticas. Essa é uma excelente notícia, significa dizer que ela tem aprimorado o Shift Left, ou seja, inserir segurança desde as primeiras etapas de desenvolvimento de produtos e serviços. Isso é extremamente importante. Provavelmente têm sido mais rigorosos também os testes antes da divulgação ou publicação de um novo serviço ou uma atualização de um produto e serviço. Então, isso é muito bom. O grande problema, como eu relatei recentemente em outras matérias, em outros dias, é que boa parte das empresas continua tendo um processo muito ruim de gestão de vulnerabilidades e mantém vulnerabilidades antigas. E nós sabemos que em anos anteriores tiveram várias vulnerabilidades críticas. Então, se empresas, como noticiado essa semana, permanecem tendo vulnerabilidades de 2017, por mais que as fabricantes estejam fazendo um grande esforço em melhorar o cenário, o que, de novo, é bastante positivo, não vai adiantar muita coisa se as empresas não fizerem a sua parte. Então precisam aprimorar o processo de gestão de vulnerabilidades em complemento com o que as grandes fabricantes têm feito, elevando o nível de maturidade de suas aplicações. E na última matéria de hoje, pequenas empresas à procura de expertise em cibersegurança, mas o cenário é escasso. Uma pesquisa recente da Huntress revelou que quase metade das pequenas e médias empresas planejam gastar mais em cibersegurança em 2023. Isso é uma boa notícia, já que a maioria das empresas não tem equipe dedicada à segurança cibernética, plano de resposta a incidentes ou treinamento formal de conscientização. Embora as organizações correspondentes implementem uma variedade de produtos de segurança cibernética, muitas delas falham em complementar a segurança de senha dos funcionários com autenticação de 2 ou mais fatores, uma recomendação da Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura dos Estados Unidos, CISA. De acordo com a pesquisa, 1/3 dos entrevistados não acreditam que possam detectar ameaças avançadas. Isso é preocupante, considerando que muitos agentes de ameaças podem ficar sentados em redes por semanas ou até meses, coletando informações antes de executar ataques. A pesquisa da Huntress também constatou que 14% das empresas pesquisadas confirmaram o ataque no ano passado, enquanto outros 10% dos profissionais de TI pesquisados não tinham certeza se um ataque cibernético ocorreu. E a matéria segue trazendo vários dados, mostrando que o cenário é cada vez mais difícil, falando de que existem 700 mil vagas em aberto
em outono passado, por exemplo, de profissionais de cibersegurança e o quanto é difícil contratar profissionais para poder elevar o nível de maturidade, para poder estruturar uma estratégia adequada de segurança. Bom, eu vou dar aqui meus 20 centavos de contribuição. Eu acho que uma parte do problema, eu vou falar de dois aspectos que eu considero sejam importantes e que talvez mostrem um pouco do que tem acontecido nesse cenário. O primeiro deles é que, ao não ter uma área de segurança e a clareza do que realmente segurança deveria fazer, essas pequenas e médias empresas buscam profissionais que façam absolutamente tudo. Ou seja, eles buscam profissionais que consigam definir uma adequada estratégia junto aos executivos, junto às necessidades ali do mercado, que consiga implementar ferramentas de controle e manter essas ferramentas, evoluindo a sua maturidade, que consiga implementar soluções de detecção, que consiga monitorar, que consiga ter procedimentos de resposta a incidente e executá-los de forma hábil. Não tem. Simplesmente não existe profissionais que façam isso tudo com excelência. É como, e aqui eu me permito fazer uma rápida analogia, é como a gente ter um time de futebol e querer que determinados jogadores desempenhem bem todas as funções. Então eu vou ter lá o jogador Joãozinho e ele vai ser um exímio goleiro, um grande zagueiro. Quando eu precisar, eu coloco ele na lateral, ele vai jogar excepcionalmente bem. Posso colocar ele como volante e ele vai cobrir muito bem, ele vai fazer todo o papel que o volante precisa que seja feito. Se eventualmente faltar uma peça de criação, eu consigo colocar ele no meio de campo para ser esse elo que vai alimentar o ataque. E se eventualmente algum atacante não puder jogar, eu vou colocar ele no ataque porque ele resolve, ele vai fazer os gols, ele vai reter a bola, ele vai conseguir articular as jogadas e, enfim, né? Jogador polivalente. Existe? Vocês já viram? Vocês conhecem algum jogador que conseguisse executar todas as funções com excelência? Eu não conheço. Sinceramente, acho que não existe. A mesma coisa vale para o profissional de segurança. Os profissionais, eles se especializam dentro de determinadas funções. E se quiser achar um profissional que vá fazer tudo, primeiro que não vai encontrar. Se encontrar, vai encontrar pessoas generalistas que vão fazer o básico do básico e não vai conseguir evoluir. Então, um dos primeiros erros que eu vejo essas empresas cometendo é esse. É melhor, ou seria uma estratégia um pouco mais viável, contratar pessoas que conheçam, que possam identificar e que possam, a partir dessas necessidades mais emergenciais, contratar algumas pessoas para formar um time, contratar alguns parceiros, alguns fornecedores, e implementar algumas ferramentas, porque não adianta só colocar a ferramenta, ela precisa estar ligada a um controle que endereça um risco relevante. É preciso que se tenha boa implementação para garantir que o controle seja eficiente, que eu monitore alguns eventos e que eu tenha alguns procedimentos de resposta a incidente. E para tudo isso é, obviamente, necessário ter mais pessoas com diferentes níveis de especialidade. Então, esse é um problema. Outro problema é que, por mais que pequenas e médias empresas tenham essa necessidade, nós sabemos o quão difícil tem sido o mercado. Muitas empresas acabaram entendem que as áreas de segurança são áreas de custo, área de despesa, e precisando gerar resultado, acabam cortando parte dos profissionais, acabam abrindo mão de algumas soluções, acabam abrindo mão de alguns serviços especializados de fornecedores, justamente para, no curto prazo, reduzir as suas despesas. E, de fato, vão conseguir reduzir suas despesas no curto prazo. A minha grande dúvida é se essa redução se mantém ao longo do tempo. Ou se ela não vai, de certa forma, ser um problema a médio e longo prazo, com incidentes, com problemas, com falta de capacidade de garantir resiliência dos negócios. Quando se abre mão de maturidade de segurança, e de novo, é minha última analogia, é como você querer reduzir as despesas, suas despesas fixas,
e abrir mão de algum seguro, seguro de automóvel ou seguro, né, do seu apartamento, ou ainda, poxa, vou desabilitar o sistema de alarme, em vez de ter um vigilante que cuide da portaria, vamos deixar sem vigilante, vai reduzir as despesas no curto prazo. Agora, reduzindo essas despesas, obviamente, reduz a maturidade dos controles de segurança. E reduzindo essa maturidade, abre espaço para que incidentes aconteçam. Em acontecendo, prejuízos financeiros acabam acontecendo também. Então, é aquele ponto. Isso se sustenta a médio e longo prazo? Provavelmente não. Então, esses são os grandes dilemas. E claro, ninguém está sujeito a ter que reavaliar os cenários, a ter que repensar a estratégia. Isso faz parte de qualquer empresa. Mas fazer isso sem uma visão adequada dos riscos é dar um tiro no pé a médio e longo prazo, pelo menos. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado, e se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar mensagens ou mandar ou comentar dentro desse vídeo. Combinado? Ótimo dia a todos, ótimo final de semana e até a próxima.